Existiu ainda um outro pensador que não era brasileiro, mas que teve uma influência muito grande no pensamento, no desenvolvimento do pensamento brasileiro e da sua ideologia. Esse pensador não necessariamente, ele não se debruçou especificamente sobre a população negra. Ele teve uma abordagem mais ampla, mas essa abordagem ampla ela contribuiu em certa medida para a elaboração do pensamento como um todo brasileiro, e que dentro desse pensamento, desse conjunto de ideias que vai formando a maneira como o Brasil se vê, ele também faz parte desse pensamento a caracterização da população negra, da população indígena e da população branca no nosso país. Esse pensador foi Augusto Comte, que ele passou a ter uma interpretação das sociedades diferenciada de alguns dos pensadores que o antecederam. E Augusto Comte, ele teve a sua contribuição porque ele tinha um olhar não clerical, um olhar mais racional a respeito da pluralidade. Ele tinha um olhar não clerical e racional. E este olhar não clerical e racional contribuiu para compreender, para estudar, para analisar a pluralidade étnica no Brasil, por conta de que parte significativa dos pensadores brasileiros abraçaram as suas ideias. E o Augusto Comte desenvolveu aquela teoria que ficou conhecida como positivismo, que é o nome que se deu ao conjunto dessas ideias de Comte, e que era um filósofo que é considerado um dos fundadores da sociologia. Sob forte influência das ideias iluministas e dos valores materializados pela Revolução Francesa, Comte, assim como as construções ideológicas resultantes da Revolução Industrial e do socialismo utópico, Comte defendia um tipo de sociedade extremamente organizada, com forte hierarquia, sem prevalência de valores espirituais, dirigidas por sábios e cientistas. Considerava que os fenômenos sociais eram, em certa medida, decorrentes dos fenômenos da natureza, existindo, portanto, uma física social. Assim, utilizou a expressão sociologia para designar uma doutrina social baseada em princípios científicos, dividindo-as em dois campos: os estudos das estatísticas sociais para a compreensão das forças que mantêm a coesão social e as dinâmicas sociais em si, para o estudo das causas das mudanças sociais. Importante dizer que Comte ele bebe em três fontes bem importantes, bem significativas. Primeiro é a questão do iluminismo e tudo que o iluminismo significou, com sua postura anticlerical, a sua supervalorização da ciência e do raciocínio, e na defesa da igualdade entre as pessoas, a partir daí do iluminismo, como sabemos que foi elaborado os direitos, né, os direitos humanos, os direitos fundamentais do homem e do cidadão. Uma outra fonte é o racionalismo, né, o racionalismo muito forte neste período da Revolução Industrial, né, e que teve no socialismo utópico um dos seus pilares, que o socialismo utópico, não vamos ter como aprofundar aqui o significado do socialismo utópico, mas é a defesa de um tipo de sociedade, em linhas gerais, onde se convenceria os líderes dessa sociedade, ou seja, aqueles que são os burgueses da sociedade burguesa e toda a estrutura que dirige a sociedade burguesa, convencê-los que aquela sociedade não é uma sociedade absolutamente justa e que, portanto, deveriam
mudar a estrutura daquela sociedade para que os trabalhadores tivessem mais direitos, tivessem mais condições de sobrevivência. Esse socialismo utópico é refutado e é contestado pelo socialismo científico, que tem Marx, o seu principal elaborador, a partir da compreensão que esse tipo de ação não teria resultados positivos, porque o que move a sociedade são os interesses, e esses interesses são resultado dos interesses das classes que estão em conflito permanente e que, portanto, o que poderia alterar a realidade social é justamente a luta de classe. Mas o socialismo utópico, ele angariou uma quantidade de adeptos entre a intelectualidade europeia, e Comte é um dos que foi influenciado. Uma outra influência, a terceira influência que a gente pode detectar é lá nos gregos, nos clássicos, aquela ideia de sociedades dirigidas pelos sábios, pelos cientistas, dirigida para aquelas pessoas que têm mais saber, mais desenvolvimento intelectual, que é aquela ideia da República de Platão, que está consubstanciada na ideia da República de Platão. Então, Comte, ele bebe nessas fontes e apresenta as suas propostas, que ficaram conhecidas como positivismo, e que vinham na perspectiva de oferecer aos povos uma orientação espiritual em substituição às religiões, e lançou a ideia da religião da humanidade, que guarda algumas semelhanças com o culto ao Ser Supremo criado por Maximilien Robespierre durante a Revolução Francesa. Vocês provavelmente vão lembrar que durante a Revolução Francesa, no período chamado período do terror da Revolução Francesa, ascendeu o poder o Robespierre, que se notabilizou por mandar guilhotinar uma quantidade grande de nobres e não nobres, todos que se opunham a ele, e que, na sua certeza, na sua militância anticlerical, acabou buscando contrapor a estrutura religiosa aquilo que ele chamou de o culto ao Ser Supremo, ou seja, o culto à ciência, o culto à inteligência. Comte também se influenciou por esse pensamento. Em 1848, o Comte cria a Sociedade Positivista, e entre 1851 e 54 redigiu o Sistema de Política Positiva, no qual propõe uma interpretação para a sociedade humana. Então, a partir dessas várias fontes, ele vai estabelecendo um tipo de sociedade que ele considera ideal, um tipo de sociedade que ele considera justa, e um tipo de sociedade que ele considera positiva. Por que positiva? Porque essa sociedade iria se desenvolver sem ter como base o que ele classificava como ignorância da religião, e sem ter como base privilégios de classe, e sim uma sociedade onde as pessoas teriam como resposta ao seu esforço individual benefícios concretos para o seu desenvolvimento individual. Uma das bases do pensamento positivista é a lei dos 3 estados, que Comte desenvolve e que representaria as fases necessárias para a evolução humana. Então, na concepção dele, a evolução humana ela vai se desenvolvendo a partir de algumas fases, e ele lista aqui as 3 fases. No primeiro, os fatos observados seriam explicados pelo sobrenatural, ou seja, entidades, deuses, deuses. Então, ele procura construir uma narrativa de que a evolução humana ela vai se dando a partir do desenvolvimento do seu raciocínio e da tentativa de explicar o fenômeno da natureza, as formas de organização social que optou, enfim, toda aquela realidade que cerca o ser humano, e que na primeira fase, a partir da observação da natureza, a observação do mundo que o cerca, as explicações seriam sobrenaturais.
No segundo estágio, a realidade seria pesquisada diretamente, mas ainda haveria a presença do sobrenatural, da natureza, o éter, o povo, o capital. Então, nesta fase, seria talvez a presença muito forte da filosofia, a nossa capacidade de abstração e de compreender o mundo que nos cerca a partir do nosso raciocínio, da nossa capacidade de abstração. No terceiro momento, ou terceira fase, segundo eles, seria o apogeu da humanidade, onde os fatos seriam explicados segundo as leis gerais abstratas de ordem inteiramente positiva, nas quais o fator absoluto é substituído pelo fator relativo, pois tudo seria relativo, excesso à lei absoluta da relatividade. Portanto, seria o pensamento científico, o pensamento baseado na mensuração, na capacidade de raciocínio, mas também na capacidade de contestar esse raciocínio, esses raciocínios, e também na capacidade do ser humano da experimentação e, a partir da experimentação, tirar conclusões concretas.